Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal mensagemdaultimahora.org.br. Sejam todos bem-vindos à nossa programação. Temos uma programação aqui de hinos, de meditação da Palavra de Deus. E hoje nós vamos ver por que alguns líderes têm sido enganados, de que maneira o engano tem vindo para o povo através destas lideranças. Por que os líderes estão enganados? O que os fazem ser enganados, estar enganados? Por que eles são enganados? O que consequentemente faz com que o povo fique enganado. Então seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso canal Mensagem da Última Hora. Nesse canal nós divulgamos uma mensagem que Deus tem enviado para os nossos dias, uma mensagem que aqueles que têm conhecido a essência da mensagem têm se preparado para a hora em que nós estamos vivendo. Não tem sido enganado, não tem sido enganada, não está lendo a palavra de Deus como muitos leem, sem nenhuma compreensão. Aqueles que receberam a mensagem como ela é, não em forma de credo, não em forma de denominação, não de uma forma encapsulada, sobre a qual há 2 semanas atrás nós falamos a respeito, não encapsulada por ferro, por metal, porque a palavra de Deus diz em São Mateus 24, que nos últimos dias haveria engano, e se fosse possível, enganaria até os escolhidos. Então, o que é que pode enganar um escolhido? Só pode ser algo que é muito parecido com a verdade, porque senão não engana. Então, tem que ser muito parecido com a verdade. E, de fato, é. O que tem enganado muitas pessoas hoje é algo que é muito parecido com a verdade. É tão parecido com a verdade que é a verdade. Ora, que estranho ouvir isso, né? Mas como é que pode a verdade ser enganosa? A verdade, ela é enganosa quando ela vem misturada com algo. E às vezes a mistura é isso que muitas pessoas não conseguem compreender. A questão não é misturar. A questão é como ela está sendo apresentada. Nesta série que já vem há algumas semanas, nós viemos tratando disso de uma forma mais transparente possível. Porque às vezes as pessoas acham que está misturada com algo, então deixa eu ver o que eu estou ouvindo. Não, não está misturado com nada. Eu estou ouvindo a verdade. O problema é que essa verdade está encapsulada. Por fora da verdade tem algo. Não é que está misturado lá nela. Não vamos entrar no assunto, aprofundar, porque já tratamos disso há 3 semanas atrás. Nós falamos a respeito do evangelho encapsulado no metal. Mas quando há algo encapsulado, só para concluirmos o pensamento, dentro daquela cápsula está a verdade pura, sem mistura. O perigo não é a mistura, porque às vezes a verdade não está misturada com nada. O problema é que ela tem uma capa por cima e as pessoas não conseguem vencer essa capa. Esse é o grande problema. O grande engano hoje é isso. É quando você ouve a verdade, mas você tem que ouvir a verdade saindo desse canal. Isso é uma cápsula. Isso é a cápsula de ferro. Se você não tinha compreendido ainda, 3 semanas atrás você ouviu esse assunto e não compreendeu ainda, meu Deus, o que é essa cápsula de ferro? Será que eu estou dentro de uma... Será que eu estou recebendo o evangelho numa cápsula de ferro? É isso. É quando você ouve assim, ouve o mesmo evangelho, o evangelho puro, a verdade. Só que você ouve assim,
Você pode até ouvir a verdade, isso é argumento que se utilizam. Você pode até ouvir a verdade em outros lugares, mas não há segurança, porque você não ouviu daqui, desse canal. Sabe, você pode ouvir a mesma coisa, mas se ouvir em outro canal, de outra pessoa, ou de pessoa que não estiver alinhado com este grupo, então você não vai no rapto. Isso é mentira. Isso é uma cápsula. Isso é a cápsula de ferro. Porque aí você vai ficar firmando a sua fé porque você está afiliado àquele grupo, que você é membro daquele determinado líder. Isso é a cápsula de ferro. Porque a sua fé não vai ultrapassar o limite daquilo que você está recebendo como a cápsula. Percebe? E aí quando você ouve o evangelho, quando cai no seu estômago espiritual, ele está tão encapsulado que ele não consegue produzir efeito. Essa é a grande questão. E é sobre ainda esse assunto que nós vamos tratar aqui hoje, que vamos aprofundar um pouco mais. Vamos em frente? Nós vamos abrir a nossa Bíblia aqui no capítulo 2 de primeira carta de Paulo aos Coríntios. Se você conhece um pouco da Bíblia, conhece um pouco da história bíblica, você sabe que Paulo foi um grande mestre. Seria o substituto de Gamaliel, que era um dos maiores mestres teológicos, religiosos, né? Um erudito daqueles dias. E Paulo era um discípulo dele. Antes de se tornar um apóstolo de Cristo, ele era, vamos dizer, o braço direito de Gamaliel. Ele seria o substituto de Gamaliel. Então era um homem muito sábio. Muito sábio. Um homem que tinha muito conhecimento da lei, de argumentação. Ele era um excelente, em excelência no intelectual, no conhecimento intelectual. Mas veja o que ele, escrevendo para os irmãos de Corinto, quando ele escreveu a primeira carta dele aos Coríntios, ele diz assim no capítulo 2 de 1 aos Coríntios: E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras e sabedoria. Poderia ter ido, mas ele não foi. Não fui. Utilizando o meu conhecimento, colocando na minha frente os meus diplomas, que muitos, quando chegam, fazem exatamente isso. Primeiro aparecem os diplomas. Primeiro vem o seu currículo. 2 horas lendo o currículo. Daí 10 minutos a palavra de Deus. Talvez não seja tanto assim, mas é só para você compreender. Porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, e em temor, e em grande tremor. Preguei-vos a palavra de Deus com grande temor, tremor, sem palavras de sabedoria, sem querer utilizar de argumentações intelectuais. E a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, diferentemente do que a gente vê acontecendo hoje, mas em demonstração do Espírito e de poder. E isso tudo tem um objetivo. O apóstolo Paulo não veio com palavras de sabedoria, palavras de persuasão humana. Por quê?
Com qual objetivo, apóstolo? O senhor pode nos ensinar? O senhor pode nos esclarecer? O versículo 5. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens. Ele sabia que se ele viesse com palavras persuasivas, sabedoria humana, levaria as pessoas a crer nele. Que se ele se mostrasse o melhor, o mais entendido num determinado assunto, o especialista em determinado assunto, porque, irmãos, hoje nós estamos cheios de especialistas. Hoje tem especialista para todo gosto. Está cheio de especialista hoje nas religiões. E isso se alastrou de uma forma que virou uma tal de auto-intitulação que não acaba mais. Então virou um tal não, esse é evangelista, aquele ali é pastor. Ah, mas aquele lá é mestre. Ou aquele, o conhecimento que ele tem, meu Deus do céu, é doutor. Não. O conhecimento dele é mais. Ele é superior, ele é um apóstolo. Ele é um profeta. Hoje, praticamente todas as igrejas têm pelo menos uns 2 ou 3 profetas. Tem profeta que não acaba mais hoje, né? Tá tudo quanto é igreja hoje tem profeta. As que ainda não tem, logo vai ter, né? Logo vai ter. Basta alguém apontar, alguém que tem autoridade dentro da igreja, apontar. Ah, não demora muito, tem profeta. Vai ter profeta. Então tem de tudo hoje. E tudo baseado em persuasão humana, na capacidade de persuadir, na capacidade de convencer. Ah, pronto, já ganha título. Mas e tem a cara de pau de falar que é evangelho de Paulo. Está pregando de acordo com o evangelho de Paulo. Tem tanto desrespeito que se você chamar ele, se ele é pastor, se você não chamar de pastor, você é excluído da igreja. Mas quando ele vai citar, ele fala Paulo. Não é nem apóstolo Paulo, é Paulo. Não é nem apóstolo Pedro, é Pedro. Mas ele não. Ele que não sabe nem quem é Jesus, que se Jesus chegasse aqui hoje na frente dele, ele não reconheceria. Ele quer que chama ele de apóstolo fulano de tal, de bispo fulano de tal, de profeta fulano de tal. Mas Jesus, é Jesus. Não é nem Senhor Jesus. É Jesus. É Pedro. É Paulo. É Tiago. É João. Nem ter o respeito de dizer apóstolo Paulo, apóstolo Pedro, apóstolo João, apóstolo Tiago. Eles sim são apóstolos. Eles têm histórias. Eles têm história e são bíblicas. Deus falou diretamente com eles. Quem é esse que os chama por nome, pelo primeiro nome, e depois quer ser chamado de doutor, de apóstolo, de não sei o quê? É assim que está o mundo hoje. E aí as pessoas falam, será mesmo que o que Jesus falou é verdade? Que nos últimos dias, se fosse possível, até o eleito se enganar, seria enganado? Não precisa falar mais nada, né? Esse simples fato de você chamar o apóstolo, o verdadeiro apóstolo, por nome, fazer piadinha com o apóstolo, o verdadeiro, né? Mas o apóstolo da sua igreja, você chama de apóstolo, pronto, meu irmão, minha irmã, você já está sendo enganado, enganada. E não precisa ser de denominação, não. Pode ser até de outras coisas, viu? Pode ser até de outras fé. Pode ser até quem é cristão, cristã, que se diz crente da mensagem.
Tem muitos que a maioria não entendeu isso ainda. Não enxergou isso. Então veja, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Pode parecer um pouco radical, irmãos, mas é para despertar. É para nos despertar, porque nós estamos em dias de engano. E muitas pessoas estão enganadas e nem sabem que está enganado. Isso é que é o pior. Que Deus tenha misericórdia de nós, né? Mas é tão bom conviver, saber e conviver com pessoas que têm essa fé igualmente preciosa e que a gente pode conversar e compartilhar da mesma fé, da mesma revelação. Como é gostoso, a gente cresce na fé, não é? Cresce no conhecimento, cresce na sabedoria do Espírito Santo. Esse sim está recebendo o evangelho do jeitinho que o apóstolo Paulo pregou. O verdadeiro apóstolo, né? Então, pregando a mensagem, pregando o sermão, o Éden de Satanás, estamos já numa série, né, de algumas semanas tratando desse assunto. Daria para aprofundar mais aqui, mas é apenas destaques. Depois vamos trazer um outro sermão e em algum momento podemos voltar para esse, que tem muito que dá para explorar aqui, viu? Então o problema é que hoje em dia nós não tentamos estabelecer a palavra de Deus no coração das pessoas. Isso é comportamento de ministro gentio. Existem 3 linhagens de pessoas, que são os gentios, são os judeus, são os samaritanos. Nós somos gentios. Essas 3 linhagens vieram lá da Arca de Noé. Nós somos gentios. Somos filhos de Cã. Nós somos de uma linhagem idólatra. Entende? É por isso que nós idolatramos o homem, por isso que nós idolatramos sistema, por isso que nós idolatramos igreja, nós idolatramos organização. Isso está dentro de nós. Nós somos idólatras, nós somos gentios. Os israelitas eram adoradores do Deus único, mas quando juntava com gentil, ô praga de gente. Juntava com gentil, fazia ídolo de barro, de pedra, de areia, fazia de barro, de madeira, juntava, acho que juntaram até mato para fazer Deus. Ô raça! Ô povo terrível! Que é o gentio. E quem que é o gentio? Somos nós. Isso está dentro de nós. Se nós não passarmos pelo fogo, pela limpeza do Espírito Santo, nós somos gentios, gente. Se nós não cuidarmos, nós vamos fazer. A gente começa a ouvir a palavra de Deus, já faz o pastor nosso ídolo. Já coloca ele acima de qualquer coisa, acima de Deus. Nós já faz a igreja nossa de ídolo. Nós já faz um mensageiro, já cria um ídolo do mensageiro. Quando o mensageiro fala, olhe para a mensagem, não olha para mim. Não, nós já transformamos o mensageiro num ídolo. Começamos a andar com a fotinha dele pendurada na roupa, né? E começamos a pôr o nome dele no nosso nome, adotamos o nome dele, porque tem que ter o nome dele, porque se não tiver o nome dele no meu nome, no nome de filho, nada contra. Mas acontece, se nós estamos fazendo isso de uma forma idólatra, está errado. E as pessoas têm feito muito isso. É de uma forma idólatra. Então veja. O problema é que hoje em dia não tentamos estabelecer a palavra de Deus no coração das pessoas. Estamos tentando estabelecer a nós mesmos. Está falando para líder.
Tentamos estabelecer a nós mesmos. As igrejas estão tentando estabelecer a doutrina da igreja no coração das pessoas. E nós fomos ordenados a estabelecer a palavra de Deus. O homem não deve estabelecer a si próprio. O líder gentio, para de estabelecer a si próprio à frente da sua igreja, para de oferecer evangelho encapsulado, com ferro, com metal. Encontramos isso entre é só Deus fazer algo por uma pessoa e enviar ao campo, e você vê o homem tentando imitá-lo. É um tentando imitar o outro. É influencer para todo lado. Às vezes a gente ouve criticando os influencers em cima do púlpito, mas aquele mesmo ministro que está criticando os influencers da internet, ele tem um influencer que ele cuida, que ele acompanha. O maioral dele é um influencer, é alguém que ele segue cegamente. Quando ele deveria estar seguindo a palavra de Deus, ele está seguindo um outro homem, querendo copiar outro homem. Tem o outro como líder dele e segue cegamente outro homem. É um influencer, está sendo influenciado. Então veja, e a mensagem que está dizendo isso. Então, quer pregar a mensagem e não enxergou isso? Então não entendeu a mensagem ainda. É só Deus fazer algo por uma pessoa e enviar ao campo, você vê todo o homem tentando imitá-lo. Veja, eles estão tentando estabelecer a si próprios. Cada homem. Eu fiz isso, fui eu que criei, eu que montei, eu que iniciei, fui eu. Nasceu do meu ministério, eu. Dele. Eu nasci no ministério dele. Se não fosse ele me levantar, ele me indicar, ele, homem, se não fosse ele, eu não teria o que eu tenho hoje. Eu não teria a igreja que eu tenho hoje, os auxiliares que eu tenho hoje. Então, é ele, é o ministério dele, ele, homem. Ainda tem a cara de pau de querer pregar a mensagem. Esse entendimento raso. Quando a mensagem vem e diz, isso é errado. O respeito, tá tudo certo. Mas acontece que ultrapassa o limite do respeito, faz o povo de trouxa. Faz o povo de trouxa, de idiota, de gado, de massa de manobra. Defendendo, brigando, separando famílias para defender sistema, para defender ministro, para defender grupo. Não estamos dizendo nenhum grupo específico, por mais que possa ser entendido assim. Acontece que estamos falando de engano. E independente de quem seja, de qual grupo for, de qual líder for, e nem é para atacar líder, que não faz nem efeito, né? Seria uma idiotice querer atacar líder que tem esse tipo de poder, de construir esse tipo de sistema. É uma idiotice querer atacar o líder, atacar o sistema, achar que vai prejudicar. Não faz nenhum efeito. Não chega nem nos pés do sistema, nem nos pés da liderança. O que nós trazemos aqui é apenas para ajudar aquele que ainda não foi enganado, para não ser enganado, para não ser enganada, para não cair, para procurar conhecer a essência da verdade. O sistema, os sistemas, porque não é um sistema não, antes fosse um, seria fácil, mas existem sistemas. E os mais diversos sistemas jamais vão acabar.
os mais diversos líderes, que como a mensagem está dizendo aqui, que vai para o campo, Deus abençoa e ele se torna um grande, e aí ele vai colocando outros abaixo dele, e aqueles outros vão alimentando, vão retroalimentando o sistema. Irmão, irmã, isso nunca vai acabar. Não tem como acabar com isso, não. Ou então, Mateus 24 não é certo. Quando Jesus disse que no final dos dias haveria os falsos cristos, os falsos profetas, então isso tem que cumprir. Concorda? Isso tem que cumprir. Então, perder tempo, querer atacar o líder, atacar o sistema, é perder tempo. Não vale a pena perder tempo com isso, não. A questão é mostrar para aquele que ainda não viu, se alguém que ainda não viu enxergar e tiver a revelação e sair fora disso, amém, é uma alma salva. Amém? Então não é atacando nenhum sistema, não é atacando nenhum dos sistemas que existem, não é nenhuma das lideranças que existem, não, pode ser uma liderança de um só, viu? Que isso engana também. Às vezes a pessoa acha que o engano, ele está onde tem milhares, tem centenas, tem dezenas. Não, às vezes o engano é um só. É um líder só oferecendo o evangelho encapsulado. Então, o engano, ele é o maior engano que possa existir. Nós já vimos aqui esses dias, é o maior engano. Aquilo que é grande é fácil de identificar. O problema é quando o engano é pequeno. Aí é o perigo, aí é o maior. Então veja, o que estamos pregando a nós mesmos, ou o reino de Deus, o que nós estamos pregando? Estabelecer a palavra de Deus. É isso que interessa. É tirar a incredulidade e estabelecer o reino de Deus no coração do homem. E o reino de Deus não pode ser estabelecido no coração de um homem a menos que Deus tenha feito este homem deste modo. Ele não pode ser estabelecido em um... Lembre-se, a parte enganosa é que esse homem pensa que está certo. Este líder pensa que ele está certo. Estes líderes pensam que eles estão certos, agindo como eles estão. Por quê? Porque eles são gentios e não receberam o verdadeiro batismo do Espírito Santo, o novo nascimento. Que se eles tivessem recebido, não estavam enganados. Não estavam pensando que eles estavam certos quando eles estão enganados. Tá certo? Então é isso. Veja. Ele não pode ser... Lembre-se, a parte enganosa é que esse homem pensa que está certo. Veja. Há caminhos que ao homem parece direito. E todo ser intelectual parece certo. E assim, os ministros em seminários, aprendendo teologia feita pelo homem, pode parecer certo. Pode parecer um bom entendimento da coisa, mas está errado. Deus te ajude. Deus me ajude a compreender de forma correta. Vamos orar. Senhor Jesus, meu desejo é que meu irmão, minha irmã, que ainda não enxergou, que possa enxergar tua palavra, a essência da mensagem. E aquele que já enxergou, transborde, ó Pai, no coração dele, dela, do meu irmão, da minha irmã, a alegria da tua salvação e de todos. Nós repreendemos agora todo mal, toda enfermidade, todo mal-estar. Que haja bênção, cura, libertação, alegria, paz na vida do meu irmão, da minha irmã, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus continue te abençoando, falando ao seu coração, e nós nos falamos em breve aqui nos conteúdos do nosso canal. Deus te abençoe, Deus te guarde e até breve.